Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Sem mais demora, abra as vossas Bíblias em Josué, 1, versículo 9. Só até aí. Te digo que não é esse versículo que eu iria ler. Nunca preguei em Josué. E eu estava sentada ali, meu Deus falou assim: abre a vossa Bíblia, eu vou falar com você agora. Eu falei: meu Deus, mas eu não estudei isso. Eu passei a tarde toda dentro de um versículo mínimo. E Deus falou assim: abre a tua Bíblia que eu vou falar com você. E eu abri a minha Bíblia e parou em Josué. E Deus falou assim: é o 9. E o tema da sua mensagem é chamado. O tema da sua mensagem é profetas. E eu vou ler com vocês. Não te mandei eu, esforçai-te e tenha bom ânimo. Não temas e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pode sentar. A palavra do Senhor nos diz que não foi Josué que se escolheu. Foi Deus que escolheu a Josué pela sua obediência e por fato dele era muito temente a Deus. E estava lado a lado com Moisés. Então Moisés vem e padece, morre. O Espírito do Senhor recolhe o espírito de Moisés e ele é arrebatado no monte. E Deus então escolhe a Josué. Só que Josué estava com medo. Josué estava com medo por quê, Ovelha Larissa? Porque não era 1 e nem 2 que ele tinha que lidar. Era com multidão. Muita gente ia querer ele como era Moisés. Só que Deus não fez eu e você iguais. Vira para o teu irmão e fala: eu não sou igual a você e você não é igual a mim. Aleluia! Glória a Deus! Eu preciso de toda a sua atenção para que você entenda o que Deus quer falar com você. Eu desejo nessa pregação ser objetiva no que eu quero falar. E mais pra frente vão se encontrar profetas que estavam no mesmo lugar que Josué. Profetas que pediram a Deus a morte. Profetas que correram do chamado. E profetas que ninguém viu. É esses 3 tipos de profetas e 3 chamados que Deus quer falar. Deus virou para ele: tenha de bom ânimo. Só que, como o ser humano ele é tão assim, não sabe o que ele quer, e na hora do medo e da indecisão surgem as dúvidas, perguntas que nós fazemos para nós mesmos: o que Deus quer comigo? Qual é o propósito de Deus comigo? Só que quando Deus te chamou, Ele falou: tenha de bom ânimo. Amém. Só que o mais engraçado é que mesmo Josué com medo, mesmo Josué sabendo que ele não era Moisés, ele mesmo assim não parou. Ele mesmo assim marchou. Aleluia! Mas ele sabendo que ele estava marchando, liderando o povo no lugar de Moisés. Moisés, o povo era insuficiente.
insubstituível, tinha que ser Moisés. E ficou anos e anos procurando a ele. Só que Deus escolheu a ele. Moisés, ele não chegou a pisar na terra de Canaã. Quem atravessou Canaã, quem chegou a Canaã foi Josué. Sabe por que Josué, ele tinha medo de prosseguir? Sabe por que Josué, ele ficava falando com Deus, imagino eu, Deus, eu não sou Moisés. Sabe por quê? Pelos milagres que, através de Moisés, que Deus fez. Ele sabia que para atravessar Canaã tinha que passar no meio de um rio. E a única pessoa que abriu o mar foi Moisés. E não era um mar pequeno não, era um mar vermelho que era extenso e grande. E atravessou toda a terra seca. Então Josué começou a temer. Ele começou a sentir medo de prosseguir. Ele começou a fazer várias e várias perguntas. Imagino eu para Deus. Eu na vida. Por que o Senhor me escolheu, Deus? É desse modelo aí. Por que o Senhor não permitiu que Moisés ficasse vivo? Quando Deus falou com Moisés, imagino eu que naquela hora a perna dele acabou, o chão dele abriu. Só que, pastor Elaine, não foi só com ele que aconteceu isso. Quando Deus começa a te usar, você começa a ficar com medo de você mesmo. É desse modelo. Falo isso de experiência própria. Eita, papai, fala aí, Jesus. Em 1 Reis 19, vai se contar a história de um profeta que pediu Deus a morte. Por quê? Porque foi usado por Deus. Entrega um monte de quinta-feira, aleluia. Ele foi usado por Deus tão grande, porque queria a cabeça dele decipada pela rainha Jezabel. Então ele temeu a quem? O homem. Então ele correu e ficou ali e falou: Deus, me dá morte. Me tira aqui. Imagino eu que ele estava ali chorando, porque a rainha ordenou exércitos atrás dele. Você não está entendendo, não? Era um profeta de Deus. Mas mesmo assim, Deus falou com ele através de uma brisa suave. Imagina que Deus olhando no céu e falou assim: essa aqui é a morte, então você vai ficar de molho um tempinho. Então Deus permitiu que passasse o fogo e Deus não estava no fogo. Permitiu a tempestade e Deus não estava na tempestade. Permitiu o redemoinho e Deus não estava no redemoinho. Mas eis que passou uma brisa suave e ali Deus falou com ele. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que eu acho interessante nessa história? Eu vou te contar para você também o que eu acho interessante. Que ele pediu Deus a morte para chamar a atenção de Deus. Meu Deus, é forte. Sabe por que eu acho que ele pediu Deus a morte para chamar a atenção dele? Porque eu acho que depois que a rainha falou aquilo, Deus cerrou o céu para ele. Quando Deus encerra o céu para nós começamos a nos angustiar. Nós começamos a ficar preocupados. O que é que eu fiz? Então, quando Eliseu, ele já não aguentava mais, ele falou: Deus, imagina, Deus, eu não aguento. Não aguento mais, me tira daqui. Imagino que lá no fundo dela ela vai me matar. Deus, por favor, me tira daqui. Só que Deus não tirou a vida dele. Você sabe por quê?
porque tinha uma promessa para ser cumprida. Em Jonas capítulo 1, vai dizer sobre um homem que Deus falou para ele ir para Nínive, e ele fugiu para Tarsis. Ele correu do que Deus tinha para fazer, porque era de uma cidade que não se gostava, não era muito íntimas uma com a outra. Então ele imaginou: se eu for fazer o que Deus quer, eu vou morrer. Isso é fato. Então eu estou com medo. Então, como Deus está no céu e eu aqui na terra, imagino eu vou pegar esse barco aqui, eu vou correr para Tarsis. Porque Tarsis é uma cidade segura. E lá eu vou estar seguro e escondido de Deus. Só que no jardim do Éden, Deus procurou Adão e Eva e não os encontrou, por conta do pecado que eles estavam escondendo. Mas eles admitiram o pecado. Deus sabia onde eles estavam, sabiam. Só esperou que eles falassem com ele. E Deus chamou eles. E não tem para onde eles correrem. Então Deus puniu aquela povo. Deus puniu Eva e Adão. Mas só que tinha uma promessa mesmo assim. Por conta da misericórdia de Deus que é grande. Então eis que surgiu um profeta. Aleluia, meu Deus. Glória a Jesus. Em 1 Samuel 16, conta-se a história de Davi. Deus não estava agradando do jeito que Saul estava liderando. Jesus, vai falando aí, Deus. Porque Saul foi escolhido pelo homem e Davi escolhido por Deus. Eita Jesus. Eu posso te dizer que Saul foi chamado de rei, mas Davi foi escolhido para ser rei. Eita, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Você foi escolhido para estar no cargo que você está. Aleluia. Me desculpe, você foi chamado para o cargo que você está. É verdade. Mas no futuro, tem outra pessoa que foi escolhida para onde você está. É desse modelo aí, Jesus. Então não ache você que se você não fizer, ninguém vai fazer não. Eita Deus. Porque você é chamado e Deus escolhe quem Ele quer. É Jesus. O homem aqui na terra te chama, mas Deus lá no céu te escolhe. Só que todos esses profetas passaram por tribulações. Desse modelo aí. Josué já estava amargurado, porque imagino eu que pelo que estava ali, ele estava aguentando mais. Eliseu pediu Deus a morte. Jonas, Elias pediu Deus a morte. Jonas passou pela tribulação lá naquele mar. Sabe por quê? Por desobediência dele. Mas passou. É profundo o mistério. Davi precisou ser perseguido por Saul. É Jesus. Louvado Desceu o mar. Então não queira você achar que você vai pegar essa Bíblia, pregar o Evangelho, você aceitar Jesus, levantar sua mão, reconhecer que Ele é o único salvador da sua vida, que vai ficar uma mar de rosas, não. Porque não vai. Meu Deus. Sabe o que Josué enfrentava todos os dias? Murmuros. O povo murmurava demais. O povo ficava julgando ele demais. Sabe por quê? Imagino eu que Josué não tinha entendimento nenhum para liderar o povo. Ele era apenas a pessoa que andava lado a lado com Moisés. Era só isso que o povo olhava. Só que é o seguinte, ali vai se encontrar uma amizade. Quando você anda com alguém que tem a mesma visão que você,
ela não vai te descer, ela vai te subir. Ela vai passar todo o entendimento que ela tem, para que quando a noite estiver presente, você está no lugar dela. Aleluia, meu Deus. É desse modelo aí. Isso se chama amizade verdadeira. Amizade verdadeira. Amizade que te soma e não te subtrai. Desse modelo. Oh, Deus. Só que não foi só nessas amizades. Teve Ruth e Noemi, mulheres virtuosas que andaram uma lá da outra. É, Jesus. Teve Davi e Jonatas, que mesmo o seu pai, o Jonatas, o seu pai se levantou fortemente contra Davi, mas mesmo assim eles permaneceram fiéis um ao outro. Jesus e os seus discípulos, Judas traiu a Jesus com um beijo. Oh, meu Deus, é forte demais. Mas mesmo assim, o que Judas fez não mudou o caráter de Jesus. Tá Meu Deus. O seu vizinho que escuta funk alto não vai mudar o seu caráter se você não deixar. É verdade, Jesus. Meu Deus. Mas, dona Larissa, eu tenho que passar a porta da minha casa, entrar e todo mundo fala de mim por conta do meu vizinho. Mas deixa eu te falar uma coisa pra você. Deus te conhece o teu caráter, conhece a tua conduta. Mas se você for fiel a Ele e não deixar que o seu vizinho te mude, É, Jesus. Meu Deus. porque o que está acontecendo hoje em dia é que muitos estão querendo trazer o mundo lá pra fora. Desculpa. A igreja está querendo colocar dentro da igreja. Só que está acontecendo ao contrário. O mundo está entrando dentro deles. Em vez deles salvar quem está lá fora, é o que está lá fora que está arrastando eles. É desse Ai, jeito. meu Deus. Para mim, essas pessoas são sem caráter. Não tem escolha própria, muito menos opinião. Ah, Deus. Eu quero chegar, eu vou te falar onde eu quero chegar. Entrega o manto. Aleluia, meu Deus. Josué, ele foi líder do exército, comandou, liderou. Aleluia, Jesus. Glória a Trazendo para os dias de hoje, ele foi um soldado de Deus e um pastor de uma igreja. Não é fácil. Pessoas começaram a se rebelar contra ele. É, Jesus. Só sou Cristo na vela. Só que mesmo assim ele perseverou. Aleluia, esse aqui, né? Meu Deus. Quando Deus mostrou a terra aonde queria que Josué chegasse, imagino eu que ele pensou assim: como é que eu vou atravessar aquele povo no meio desse rio? A única pessoa que fez isso foi Moisés. Só que o nosso erro é nos igualar a outra pessoa. Ele estava esquecendo de um detalhe: o mesmo Deus que usou a Moisés é o Deus que irá usar ele. É, Deus. Só que na hora do medo, a gente não pensa nada. Na hora que Deus fala, você é chamado para isso e você vai fazer isso, o medo fala mais alto do que nós. É o medo de que eu não vou conseguir. Meu Deus, É o medo de que eu não sou capaz. É o medo de que eu não fui escolhido. Ei, para com esses pensamentos. É, Jesus. Pare com esses pensamentos. Deus tem algo grande para a sua vida. Aleluia. Algo que você nem imagina. Glória a Deus. Deus te chamou dentro do ventre da tua mãe.
Ele te chamou por cabeça e não por cauda. É, Jesus. Então, se Ele te chamou, cumpra o teu chamado. Aleluia, meu Deus. Faça o que Ele te prometeu. Glória a Deus, aleluia, Glória a Deus, aleluia. Jesus. Vem aqui, Jesus. Você tem que dar o primeiro passo para Deus agir na sua vida. Verdade, Deus. Você tem que dar o primeiro passo para o seu chamado. Você tem que dar o primeiro passo. É desse modelo que funciona. Jeremias, ele foi chamado bem antes que formasse ele no ventre da mãe dele. Deus já conhecia ele. Quando Deus nos chama e nós cumprimos o chamado, nós vivemos o hoje, sabemos o que aconteceu hoje, mas nós não sabemos o que Deus vai fazer amanhã. O mal dos crentes, dos cristãos, sabe qual é? É querer já viver o futuro sem viver o presente. Viva o seu presente para depois você querer viver o seu futuro. Porque quando nos acontece, sabe o que é? Quando nós queremos viver demais o futuro, Deus pega e muda tudo. Desse modelo aí. É quando nós sabemos demais as respostas e Deus vai e muda as perguntas. Eita Deus. Ei, meu Deus. Eu vivo ao seu hoje. Eita, Jesus. Sabe, nesses profetas, o que eu mais achei de interessante neles, você sabe qual foi? Eles viveram o presente. Eles viviam um dia de cada vez. Até Jonas soube lidar nisso. Até Jonas, sabe por que ele viveu? Mesmo ele sabendo o que ia acontecer, mesmo ele com toda a sua desobediência, ele viveu o presente. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele fugiu para Tarsis porque estava com medo. Para de ter medo, sabe por quê? Porque se você não parar de ter medo, vai vir uma forte tempestade e que todo mundo vai pagar o preço por conta de você. Desse modelo aí. Você tem que viver, sabe por quê? Porque se você não vive de um jeito, você vive de outro. Mas, ô Pera Larissa, cadê o meu livre-arbítrio? Ele está com você. Só que você não está sabendo como agir o seu livre-arbítrio. Só que aí é a hora que Deus entra. Deus poderoso. Você pode ficar aí sentado e não cumprir o seu chamado, você pode. A pastora não vai poder fazer nada se você não quer. Você pode ficar aí com um chamado de missionário lá no carro de obreiro, a pastora querendo contratar você e você não quer. Mas deixa eu te falar uma coisa, no juízo final Deus vai cobrar do teu chamado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aí quando você não quer viver, simplesmente os pastores aqui da terra lavam as mãos deles e deixam você com Deus. Desse modelo assim. E é a hora que Deus entra. Aí é a hora das tribulações, é a hora das tempestades, é a hora da prova que vem, que você não sabe de onde vem, é a hora da angústia, é a hora das perseguições, é a hora do vento que vem. Aí Deus está simplesmente dormindo lá. Eu falo assim com você: quando você quiser viver o seu chamado, você fala pra mim que eu acalmo a tempestade. Mas primeiro abre o seu coração. O chamado que Deus quer
que você seja, é porque Ele te escolheu. Mesmo por toda a desobediência de Jonas, ele mesmo assim cumpriu o que Deus falou para ele fazer. Aleluia! Nem foi na marcha. Sabe por que é a sua prova? É pela sua desobediência. Sabe por que é da sua tempestade? É porque você não está cumprindo o chamado conforme Deus quer. É desse modelo. Só que é o seguinte, quando tem Jonas no barco, todo mundo que está ao redor paga por ele. Joga o Jonas, que está à sua volta, para fora do barco. Desse modelo aí. Sabe por que a tua casa Vou pegar madeira. está com uma grande tribulação? Não é porque você é o culpado, não. É porque tem Jonas lá. Fala bem, Jesus. Trazer um mapa pra passar ainda. A tempestade só vai acalmar quando você colocar para fora, Jonas. Coloque para fora, Jonas. O converte ou vaza. Coloca para fora todo impedimento. Segura, Jesus, que eu vou voar. Vai viver o que Deus quer para você. Deus hoje escreve novas histórias, mas para Ele escrever uma nova história precisa de uma atitude sua. Amém, Jesus. Deus usou o Jonas fortemente lá em Nínive. Sabe qual era o medo dele? É porque não era consolo, não. Era cajado. Deus queria um conserto de Nínive. Deus queria que Nínive se consertasse do altar até a porta. Oh, aleluia, meu Deus. Sabe qual é o medo de muita gente ser usada? É de que Deus usa ele no cajado e os amigos, vem embora. É desse modelo. Imagina que quando Jonas entrou naquela porta da cidade, ele falou, não acredito que eu tô aqui. Imagina que ele foi voltar para trás e ele chegando ao rio, ele lembrou, a tempestade, deixa eu voltar e cumprir meu chamado. Imagino que Jonas foi até a margem do rio para fugir de novo. Não, isso foi na minha cabeça. Eu vou tentar de novo. Deixa eu voltar lá. Isso é só imaginação. Aí quando ele vai pagar a sua passagem para ir embora de novo, ele lembra do que ele passou naquele vez daquele peixe. Imagina um calor insuportável. Aí ele falou, é porque não tem jeito mesmo. Ele chegou às portas do palácio e ele não leu. Ele falou, Deus, mas não eu não quero ficar igual João Batista, não. Foi dissipado da sua cabeça por falar a verdade. Imagina que ele sentou e ficou fazendo horas e horas para entrar. Aí ele falou, tá, eu vou entrar. E então entregou tudo que Deus tinha. Glória a Deus. O medo Aleluia. e o temor são duas coisas diferentes. Se você tem medo de algo, se você tem medo do teu chamado, atrapalha Deus agir. Verdade, meu Deus. Sabe qual foi o segredo para esses profetas crescerem? Foram o temor e a humildade de Cristo. Cristo passou por tudo aqui na terra. Mas mesmo assim o caráter dele não mudou. Ele continuou sendo o mesmo. Aleluia.
Josué começa a se deparar. Deus leva ele até as margens do Rio Jordão, com aquele povo numeroso. E no meio daquele povo tinha rebeldes e tinha obedientes também. E o povo começou a murmurar, como fez com Moisés. Aí imagino eu que ele falou assim: agora eu estou sentindo o que Moisés sentiu quando ele foi abrir o mar vermelho. Só que agora, o que eu vou fazer? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Em todo momento imagino que Moisés começou a falar, começou a pensar como Moisés agiria. Josué começou a imaginar como Moisés agiria. Sabe por quê? Porque ele estava com medo ainda. Ele estava com medo do chamado, não. Ele estava cumprindo o chamado dele. Ele estava sendo obediente. Só que o temor começou a tomar conta dele e ele não sabia mais o que fazer. Glória a Deus. Só que ele lembrou: o mesmo Deus que foi com Moisés será comigo também. Eu creio, Deus. Deus, aleluia. E assim se o rio abriu ao meio e o povo passou. Glória a Deus, aleluia. Deus, aleluia. Quando aquele povo passou, imaginou que quando ele conseguiu, ele falou: não acredito que eu fiz isso. Aí ele começou a perseverar mais ainda. Sabe qual foi o segredo de Josué? A obediência dele e a humildade dele. Porque pelo que a história conta e fala sobre ele, expressa já um homem de humilde. Quando você vai ler o livro de Josué, você vê, ao se expressar, fala que era um homem humilde. Glória a Deus. Sabe por que Deus quer que você viva o seu processo? E ele prova isso na Bíblia. Em 1 Samuel 16, Deus unge a Davi a rei. E Davi volta onde? O pasto. É, Deus. Mas espera aí.